agora vamos abordar o sistema inquisitivo. Quando se fala em inquisitoriedade, usualmente pensamos em concentração de poder em autoridade única. Os sistemas inquisitivos são caracterizados por concentração de poder. E a reboque, ora, como desdobramento, nós temos uma antipatia com o contraditório e com a ampla defesa. Ora, e aquele que está no polo passivo da persecução penal? Ele não é visto como sujeito de direitos, e sim como objeto daquela persecução penal. Nós temos uma hierarquização probatória. Ora, a confissão costuma ser a rainha das provas. Num sistema inquisitivo, o juiz tem ampla gestão probatória com iniciativa incontida. O juiz determina de ofício a produção da prova, tanto na fase investigativa quanto na fase processual, à luz exatamente de uma indicação principiológica pautada em verdade real. Então, na suposição deste dogma inalcançável, que é a busca da verdade real ou verdade material, como se o processo fosse reconstruir com exatidão, como se isso fosse possível, aquilo que realmente ocorreu quando o crime foi praticado, então o magistrado vai determinar de ofício a produção de prova, tanto na fase investigativa quanto na fase processual. Ora, naturalmente, nós estamos sempre nesta luta entre a confrontação de sistema acusatório com sistema inquisitivo. A nossa pretensão é virarmos a página da inquisitoriedade e, de fato, respeitarmos o sistema acusatório. Agora, o que se fala numa visão crítica é que o Brasil tem um sistema inquisitivo disfarçado. Né? Falamos em sistema acusatório, mas na prática, no modus operandi, no comportamento, na gestão da persecução, somos inquisitoriais. Essa é a crítica comum dentro do ordenamento brasileiro. Então, nesse sentido, me permita já lançando qual é a essência da inquisitoriedade. Eu aponto concentração de poder em autoridade única. Que mais, Nestor? Iniciativa probatória do magistrado ampla, tanto na investigação quanto no processo. Que mais, Nestor? Violação ao contraditório e ampla defesa. Que mais? O imputado é tratado como objeto da persecução penal. Que mais? Busca da inalcançável verdade real. Beleza? Tudo bem? Então, são caracteres muito marcantes da ideia de inquisitoriedade. E eu ainda quero apontar para você um terceiro sistema que é dito misto. E no sistema misto, nós teríamos uma fase na persecução em juízo inquisitória e uma fase na persecução em juízo acusatória. Então, nós estaríamos hibridizando na persecução perante o juiz com um recorte inquisitório e um recorte acusatório. Claro que precisaríamos analisar o direito comparado, exatamente para constatarmos que no Brasil, em que pese o inquérito ser inquisitório, é o que usualmente acontece, nosso sistema não é um sistema misto, porque a persecução penal perante o juiz, ela segue, ora, uma ritualística com premissas importantes, contraditório, ampla defesa, defesa técnica obrigatória, um juiz imparcial e, consequentemente, nós não teríamos aqui, no ordenamento brasileiro, uma aproximação com o sistema dito misto. Então, a inquisitoriedade do inquérito não traz para o sistema brasileiro a ideia de um sistema misto ou híbrido. Por isso, me permita aqui dizer, ora, por tal sistema, importante isso, hein?
a persecução em juízo comportaria uma fase inquisitória e outra acusatória. Beleza? Estaríamos aí hibridizando os dois sistemas anteriores. Tranquilo? Agora, eu supero a sistemática e quero destacar para você um ponto importante, que é a cessação da atuação do juiz das garantias. O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, em controle de constitucionalidade, aponta que a competência do juiz das garantias ela se encerra com o oferecimento da denúncia, não é com o recebimento da inicial. O recebimento da inicial é o que está no texto da lei. Agora, o que o Supremo construiu como norma, o que o Supremo interpretou, ora, o texto interpretado é a competência do juiz das garantias cessa no momento em que a denúncia é oferecida. Beleza? E aí, ora, o recebimento da inicial servirá como marco de prevenção à luz do artigo 83 do CPP, ora que nós estudaremos quando falarmos do tema competência. Então, aqui nesse momento, qual é a ideia? De acordo com o STF, a competência do juiz das garantias cessa com a oferta da inicial acusatória. Beleza? Tudo bem? Mas, além disso, me permita destacar a correspondente competência. Por quê? O artigo 3º-B de bola, lista, ele formula um encadeamento da competência do juiz das garantias. Ora, aquilo que o juiz das garantias tem como sua atribuição. E aí você vai encontrar na própria dicção do artigo 3º-B de bola que ele não foi exaustivo. A matéria não está exaurida no artigo 3º-B. Mas o juiz das garantias, ele vai presidir a audiência de custódia, ele será informado sobre a instauração de toda e qualquer investigação criminal, o juiz das garantias vai deliberar sobre as medidas cautelares a serem adotadas na investigação, ele vai deliberar sobre a instauração de incidente de insanidade, o juiz das garantias vai decidir eventual habeas corpus impetrado com a finalidade de trancar o inquérito, naturalmente, se o delegado for autoridade coatora, porque se o promotor estiver presidindo a investigação e ele for o coator, o HC não será perante o juiz das garantias, aí vai ser no Tribunal de Justiça. Isso aí é matéria constitucional. Agora, o juiz das garantias, ele tem, dentro do artigo 3º-B, um amplo leque de atribuições que o nosso legislador pensou daquilo que é usual. É o juiz das garantias que vai ter que deliberar sobre a eventual prorrogação da investigação. Então, quando falamos de inquérito, nós fomos individualizando o protagonismo do juiz das garantias. Bacana. Aqui me cabe apontar o artigo correlato, que é o 3º-B, e alertar você, até porque quando eu mostrar a tabela do controle de constitucionalidade feito pelo Supremo, nós iremos ali passear pelos artigos, mostrando a interpretação do Supremo para cada um deles. Mas o que eu quero, nesse momento, firmar, para seu concurso, é que o artigo 3º-B não foi exaustivo. A matéria não foi exaurida, em que pese ser um artigo com a redação bem completa. Portanto, me permita aqui destacar da seguinte maneira. O artigo 3º-B de bola do CPP, de forma não exaustiva, enumera atos que integram a competência do juiz das garantias. Tudo bem? Agora, por favor, nesse ponto ainda cabe um elemento muito útil: ratificação. De que maneira? Uma vez cessada a competência do juiz das garantias com a oferta da denúncia,
O juiz que presidirá a instrução, ele tem um prazo impróprio, que é um prazo de 10 dias, para que ele possa ratificar ou eventualmente corrigir rumos de medidas que foram adotadas por deliberação do juiz das garantias. Então imagine, o inquérito foi concluído com o investigado preso preventivamente. A denúncia foi oferecida. O juiz da instrução, ele vai revisitar os atos adotados pelo juiz das garantias e ele poderá, inclusive, revogar a prisão preventiva ou substituí-la por medidas cautelares pessoais diversas. Problema algum. Ou seja, é um sistema que nos permite revisitar os atos para analisarmos se eles estão consentâneos com a atual realidade da persecução penal. Tudo bem? Beleza? Então, nesse cenário, me permita, o juiz da instrução, uma vez ofertada a inicial, dispõe do prazo impróprio, ou seja, se não for cumprido, não temos sanção, do prazo impróprio de 10 dias para avaliar as medidas adotadas pelo juiz das garantias. Tudo bem?